Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, e amém. Deus nos abençoou e nós devemos descansar nessa segurança. Você deve viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, porque você é abençoado por Deus, você é abençoada por Deus. E Deus não só nos abençoou, mas ao nos abençoar, Deus quebrou toda e qualquer maldição que vigorava sobre nós. Seja a maldição resultante do pecado adâmico, foi quebrada sobre nós porque Deus nos abençoou. Seja a maldição demoníaca por conta das opressões demoníacas que regiam a nossa vida, estas maldições também foram quebradas e desfeitas pelo Senhor. E sejam maldições resultantes de palavras de maldições, às vezes palavras de maldições dos pais, palavras de maldições de vizinhos, amigos, pessoas com as quais nós convivemos, que lançaram sentenças de maldições contra nós. Em Cristo todas essas maldições foram quebradas. Sejam maldições hereditárias, maldições herdadas, maldições que vieram para nós no nosso gene, no nosso DNA, no nosso genoma, vieram dos nossos ancestrais. Em Cristo toda espécie de maldição foi quebrada sobre a nossa vida, de modo que nós somos abençoados. Olha o que Paulo diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor nos abençoou e o Senhor quebrou de sobre nós todo e qualquer jugo, toda e qualquer maldição. É por isso que nós podemos cantar alegremente, é por isso que nós podemos ter esperança com paz na alma, é por isso que nós podemos ter fé e ter amor no coração, é por isso que podemos viver a vida de forma leve e com grandes expectativas, porque a maldição que vigorava sobre nós, ela foi quebrada por causa da obra gloriosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. De modo que todos nós fomos abençoados por Deus, e Deus quebrou sobre nós as nossas maldições. Eu pergunto a você: você acredita que Deus é poderoso para quebrar maldições? Você crê que Deus, Ele desfaz maldições? Eu quero estudar um personagem bíblico com os irmãos, que era um maldito, mas Deus o redimiu, quebrando essa maldição e transformando essa maldição em bênção, para a glória do Senhor. Esse personagem que eu gostaria de falar sobre ele aqui esta noite é o personagem Levi. E eu queria dar algumas informações para os irmãos sobre Levi. A primeira delas é que Levi, ele tem um nome cujo significado é aquele que une, união. É um nome hebraico do qual deriva esse sentido, aquele que une, aquele que promove aproximação, aquele que promove união. Levi era filho, ou melhor dizendo, era da linhagem bisneto de Abraão e filho mesmo de Jacó e de Leia. Eu quero que você hoje gaste uns minutinhos lendo a Bíblia comigo. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 29, 34. Eu sei que essa igreja aqui é uma igreja doutrinada na palavra e gosta da palavra, então nós vamos ler aqui uns versículos. Eu não quero que você perca de vista essa construção bíblica que nós vamos fazer aqui juntos com os irmãos. Gênesis 29, 34.
diz assim: e Léia concebeu outra vez e teve um outro filho, dizendo: agora, esta vez, se ajuntará a mim Jacó, meu marido, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o nome do seu filho Levi, que significa união, ou aquele que une. Levi, ele era da linhagem de Abraão, ele era filho de Jacó e de Léia. E esse Levi, ele cresceu com o seu pai Jacó, junto com seus outros irmãos, peregrinando pela terra de Canaã. E de repente o Jacó, junto com os seus filhos e junto com Levi, na procissão ou na peregrinação de Jacó, Jacó montou as suas tendas num território chamado território de Siquém. E esse território de Siquém tinha um rei, o nome do rei era Azor. E esse rei Azor tinha um filho, o filho dele se chamava Siquém, e por causa do filho dava-se nome àquela região. E Jacó fez negócios com os siquemitas, e ele comprou um território lá e passou a morar ali no meio dos siquemitas. O Siquém, que era o príncipe da região, viu a filha de Jacó, chamada Diná, e ele gostou da moça, mas de forma precipitada, ele acabou violando a moça, amando a moça e violentando a moça. E por causa desta obra dele, de deflorar a Diná, gerou uma guerra entre os filhos de Jacó, liderados por Levi, e os filhos de Azor, ou Amor, os siquemitas. E aquela guerra se tornou uma guerra campal, terrível, que ia produzir uma grande carneficina. Era guerra de vizinhos, era guerra de ex-amigos, que um acabou errando com o outro, e houve aquele conflito generalizado. E por causa daquele conflito, o Jacó tomou uma postura, chamou o pai do rapaz e disse: olha, o seu filho abusou da minha filha, e depois ele disse que quer casar com a minha filha, mas ele precipitou-se, e por causa disso, o certo é que ele morra. Mas eu quero fazer um concerto com você aqui. Qual é o concerto? O concerto é o seguinte: eu estou disposto a perdoar você, a minha família está disposta a perdoar a sua, e a minha filha está disposta a casar com o seu filho, para que a gente resolva esse problema. Mas para isso, você, seu filho e todos os homens siquemitas devem passar pelo processo de circuncisão. Se vocês passarem pelo processo cirúrgico da circuncisão, vocês estarão dizendo publicamente que vocês reconhecem Jeová como único Deus, e vocês passam a ser nossos parentes, e por serem nossos parentes, vocês podem então ter união com as nossas famílias, e a minha filha pode casar com o seu filho. O rei levou isso para o seu conselho, o próprio príncipe, e o príncipe disse: não, pai, eu estou disposto a fazer o que for necessário para casar com essa moça, porque é claro que eu andei pelo caminho errado, mas eu gosto da moça, eu me apaixonei pela moça, eu quero casar com ela, de fato, de verdade, e eu aceito. O conselho administrativo dos siquemitas disse: bom, então vamos fazer o que Jacó manda. Jacó foi e ensinou para eles o que era a circuncisão. Pegaram umas facas feitas de pedra, chamada de pederneira, corta-se a pedra, sai uma lasca, e você vai trabalhando aquela lasca até ficar cortante aquilo, e aí então faz-se a operação nas crianças, de 8 dias, em todos os homens, de 8 dias até o mais velho, todos foram circuncidados. Mas não havia, irmãos, um processo de asepsia, não havia uma sala cirúrgica, não havia um CTI, uma UTI, para que eles pudessem se recuperar, porque era uma cirurgia invasiva, feita sem anestesia,
numa parte do corpo que causava muita dor, de modo que os siquemitas ficaram extremamente sensibilizados por aquela dor, e eles tinham um período de recuperação. Esse período de recuperação era mais ou menos de 3 meses, 90 dias, e nesse período os siquemitas ficaram sem exército, sem proteção. O Jacó ficou satisfeito, mas o Levi, filho do Jacó e da Leia, não ficou satisfeito. E aí então, por causa de um erro grosseiro de Levi, juntamente com o seu irmão Simeão, Levi manchou a sua história para todo sempre. O que o Levi fez? Incitou o Simeão para que Simeão e ele pegassem espadas e aproveitassem que os siquemitas estavam em vulnerabilidade e fossem lá na casa dos siquemitas e matassem todos os homens. E Levi e Simeão entraram nas tendas, entraram nas casas, entraram nas construções, entraram nas moradias, nos bairros, nos vilarejos, nas fazendas, nas chácaras, e eles mataram todos os homens siquemitas a fio de espada, desde a criança, homem, desde o bebezinho até o mais velho. Todos os homens siquemitas foram mortos a fio da espada, e os homens não podiam se defender, eles não tinham condições de se levantar da cama, porque estavam convalescentes, cirurgiados. E Levi não fez só isso. Levi, depois de ter feito isso, a Bíblia diz que ele ainda convocou os servos da casa do seu pai, e esses servos foram nas tendas dos siquemitas e roubaram os escravos, as ovelhas, o gado, os camelos, levaram o ouro, a prata, o bronze, a roupa, e tomaram tudo e incitaram Jacó a fugir de Siquém. Por causa disso, Levi, juntamente com o Simeão, por conta desse erro, receberam uma palavra duríssima de maldição sobre eles por causa da injustiça que eles cometeram com os siquemitas. Abram as vossas Bíblias aí em Gênesis 34, 25 e 26, que diz assim: E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, quer dizer, quando os siquemitas estavam exatamente mais sensibilizados, os filhos de Jacó, quem são os filhos de Jacó aí? Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram, quantos homens que eles mataram aí? Todos os homens. Mataram também ao fio da espada ao rei e ao seu filho, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. E se você continuar lendo esse texto aí de Gênesis 34, você vai ver que depois de matar os homens todos, eles vão lá de novo, agora com escravos, e eles tomam o quê? Eles tomam ouro, prata, bronze, peças de roupas. Eles vão tomar tudo o que os siquemitas têm. Os siquemitas foram desolados, foram destruídos por causa da espada violenta de Simeão e também de Levi. Ora, aparentemente havia aqui uma lavagem da honra pelo sangue, porque a irmã foi deflorada e eles queriam então vingar a irmã. Mas só que o rei e o príncipe e toda a cidade aceitou a sentença que Jacó deu. Inclusive aceitou tanto que o Jacó permitiu que a Diná casasse com o rapaz, e a Diná já estava com o rapaz, ou seja, tudo já estava pacificado, resolvido. Mas aí Simeão e Levi resolvem promover justiça com as próprias mãos, derramar o sangue de inocente, fazer justiça da forma humana, fria, e não só isso, mas buscar ali uma recompensa onde eles não tinham, trazendo todo tipo de riqueza dos siquemitas. Quando aconteceu isso,
O coração de Jacó pesou para com Levi. O coração do pai se tornou um coração pesado para com o próprio filho. Por quê? Porque ele enxergou no filho um assassino, frio, vingativo, iracundo, um menino que tinha sido criado dentro dos princípios de Deus. Agora, na primeira oportunidade que ele tem, ao invés de perdoar, dar oportunidade e aceitar o que o outro fez para resolver o problema, não, quis praticar justiça com as próprias mãos, quis destruir os siquemitas, quis vingar, quis promover a sua ira, derramando sangue, e aí acabou exagerando e derramou sangue de inocentes, destruiu a cidade e empobreceu a cidade. Isso fez com que o coração de Jacó se tornasse um coração extremamente doído, sensibilizado com Simeão e com Levi. O Jacó viveu calado o resto da sua vida, com a tristeza que ele tinha por causa dessas ações. Mas quando chega no final da vida de Jacó, o momento em que Jacó vai chamar todos os seus filhos para impetrar sobre esses filhos uma bênção paterna, uma bênção profética que vai ditar a vida de todos esses filhos. O Jacó vai abençoando. Ele chama Judá, ele chama Issacar, ele chama Zebulon, ele chama Naftali, ele chama Azer, ele chama Gade, ele vai chamando, ele chama José, ele chama Efraim, Manassés, ele chama todo mundo. E depois que ele chama todos, ele vai chamar Simeão e Levi. E ele vai colocar a mão sobre a cabeça de Levi. E o Levi diz: agora é a hora do meu pai me abençoar. Mas o pai não tem uma bênção para ele, o pai tem uma maldição. Olha o que diz Gênesis capítulo 49, versículos 5 até o 7, por gentileza. Gênesis 49, 5 ao 7. Simeão e Levi, olha o que Jacó fala, são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência, e no seu secreto conselho não entre a minha alma, quer dizer, eu nunca concordei com aquilo, com a sua congregação, a minha glória, eles não se ajuntem, porque no seu furor mataram homens, e a sua teima arrebataram os bois. Quer dizer, eles mataram os homens e levaram a riqueza dos siquemitas, e por causa disso, versículo 7, maldito seja o seu furor, pois eras forte, e a sua ira, e pois era dura, eras forte e a sua ira era dura, então eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel, de modo que Simeão e de modo que Levi têm sobre si uma maldição. Eles têm a maldição por causa da precipitação, por causa da ira, por causa do desejo de fazer justiça com as próprias mãos, porque quer o homem cuidar das coisas do jeito deles. Eles estão aqui recebendo a maldição do próprio pai. Essa maldição não abrangeu apenas Levi, mas essa maldição ela desceu para os filhos de Levi, e os filhos de Levi, agora os levitas, eles herdaram essa maldição, eles trouxeram para si essa maldição, a maldição que era do pai Levi, vem para os filhos de Levi, que são os levitas, e os levitas herdam, os levitas recebem essa maldição que Jacó lançou sobre Levi, porque Levi praticou injustiça, matando os siquemitas. Olha o que diz Gênesis 46, 11, quando acontece a transferência dessa maldição, não apenas para Levi, mas para os filhos, a descendência de Levi. E aos filhos de Levi, ou os filhos de Levi são Gerson, Coate, do qual sai Arão, e Merari. Aqui estão os levitas, Gerson, Coate, de quem sai Arão, e Merari. Quer dizer, os gersonitas, filhos de Levi, da família dos levitas, os gersonitas são malditos. Os coatitas, filhos de Levi,
da família dos levitas são malditos. Arão e os araônicos, descendentes de Levi, são malditos. E Merari e os meraritas, descendentes dos levitas, são malditos, de forma que a maldição de Jacó, que veio sobre Levi, passou para os seus filhos. Ah, irmãos, esses filhos vieram para dentro do Egito, e lá no Egito, esses filhos de Levi, que eram os levitas, que eram uma família, se transformaram numa tribo, e essa tribo cresceu assustadoramente. Lá no Egito eles ficaram 430 anos, e nesses 430 anos, Deus foi fazendo Merari, Coate e os gersonitas crescerem, e os levitas foram crescendo. Tem um texto na Bíblia, no livro de Números, que o número de levitas que existiam lá no Egito eram quase 500 mil homens. Quase 500 mil homens Deus formou ali no Egito de levitas. 500 mil levitas, 500 mil meraritas, coatitas, araônicos, 500 mil gersonitas, 500 mil levitas, debaixo da maldição de Jacó, debaixo da punição, debaixo da consequência do erro e de uma ação impensada do pai. 430 anos se passaram, mas depois de 430 anos, Deus levantou, por graça e por misericórdia, um levita. Deus chamou um casal, por nome Anrão e Joquebede, e de Anrão e Joquebede, Deus deu para eles um filho, e esse filho se chamou Moisés. E esse Moisés, levita, ele foi para Midian, viveu 40 anos em Midian, e quando ele tem 80 anos de idade, Deus fala: Moisés, vai até Israel, vai até o Egito, que eu vou libertar o meu povo do Egito, e eu vou libertar agora toda a nação através de um levita. E o Moisés vai lá, e Deus fala: olha Moisés, eu começo uma obra agora, uma obra que vai refletir não apenas em Israel, mas na tribo de Levi. E que obra é essa? Eu não quero que você vá sozinho, eu quero que você, como levita, chame o seu irmão Arão, porque da casa dos aronitas eu vou começar uma grande obra de transformação e de redenção, de quebra de maldições. O Moisés vai então até lá no Egito, e ele liberta o povo de Israel do Egito. Deus derrama 10 pragas no Egito, o faraó junto com, os primogênitos do Egito morrem, o faraó junto com o seu exército libera Israel. Depois que Israel está livre, vem ali o Mar Vermelho, Israel atravessa o Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho, Israel vai andar por um ano. Depois desse um ano, Israel vai chegar no Monte Horebe, ou no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus vai falar com Moisés: Moisés, acampa o povo no platô, no pé do Monte Sinai. Diga para esse povo para ficar 1 quilômetro longe do Monte Sinai. E você, Moisés, você que é um levita, você suba. Suba para quê, Senhor? Suba para que eu manifeste a você a minha glória. Eu estou começando uma obra de redenção, aleluias, na tribo de Levi, através da sua vida. O Moisés sobe, e a palavra de Deus diz que quando ele sobe, a glória de Deus se manifesta a ele. Ele recebe o decálogo, os 10 mandamentos. Ele não só recebe os 10 mandamentos, ele recebe também as 613 leis esparsas de Israel. E quando ele está descendo com as tábuas dos 10 mandamentos, o que aconteceu com o povo de Israel que estava lá embaixo, irmãos? A Bíblia diz que eles, por causa da demora de Moisés, achando que Moisés não voltaria mais, porque Moisés já estava com mais de 80 anos e tinha ficado 40 dias lá na montanha, eles disseram: Moisés não volta mais, então vamos fazer o seguinte, vamos construir para nós aqui um ídolo. E eles construíram um ídolo
com base numa das divindades egípcia, que era parecida com um touro, com um bezerro, e eles construíram um bezerro de ouro maciço, e fizeram um culto para o bezerro, dizendo assim: foi esse bezerro que nos tirou da terra do Egito, foi esse bezerro que derramou as 10 pragas lá no Egito, foi esse bezerro que envergonhou todo o panteão egípcio, foi esse bezerro que providenciou águas para nós em Mara, foi esse bezerro que abriu o Mar Vermelho, foi esse bezerro que cuidou de nós, nos dando pão ali, o maná, foi esse bezerro aí que nos deu as codornizes, foi esse bezerro que nos deu vitória sobre os amalequitas, foi esse bezerro que nos trouxe até aqui, sãos e salvos. E eles cultuaram o bezerro de ouro numa obra de idolatria e de aberração sem igual. Houve festa no arraial hebreu, e aí Deus fala para Moisés: ô Moisés, para tudo e desce lá. Para que, Senhor? Vai ver o que o povo de Israel está fazendo. Quando ele desce, ele chega lá embaixo, ele vê aquele sinal de festa, música, alegria. Quando ele entra no meio do arraial dos hebreus, o que os hebreus estão fazendo? Cultuando ao bezerro de ouro. Idólatras, inveterados, povo de dura serviço, povo que diz que ama a Deus, mas no menor aperto se apega a qualquer coisa e elege qualquer ídolo e abandona Deus, se apostatando da fé. Povo fraco, povo que a Bíblia diz que é um povo de queixume, no meio do qual Deus rejeitou andar, e só andou por causa de Moisés. E aí, quando Deus vê aquele povo fazendo isso, Deus fala no coração de Moisés: hoje é dia de juízo aqui, Moisés. Hoje é dia de separar quem vai me servir e quem não vai me servir. Hoje é dia de prestação de contas. Hoje é dia de realmente os judeus decidirem se vão me servir e me ter por Deus, ou se vão adorar o bezerro de ouro. E aí Deus fala para Moisés: faz um risco no chão e fica do lado de cá do risco. Moisés pega aquele cajado dele e faz um risco enorme. E quando ele faz esse risco, ele diz: quem é do Senhor, quem é da lei do Senhor, quem está comigo, venha para o lado de cá. Mas quem é do Egito, quem nunca tirou o Egito de dentro do coração e da mente, quem saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro dele, quem está apegado a esse mundo, a esse tempo aqui, fique do lado de lá. Quem é do bezerro de ouro, fica do lado de lá, mas quem é do Senhor, venha para cá. E o texto diz que naquele dia da decisão, naquele momento da escolha, naquele momento da prestação de contas, o ser humano ele vai andando por seus caminhos e acha que nunca vai prestar contas de nada. Eu quero dizer para você que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ela diz que haverá sempre dias de prestação de contas, dia que Deus chega e faz um corte na nossa história e diz assim: se você é do pecado, é do mundo, é do diabo, fica do lado de lá, mas se você é meu mesmo, venha para cá e não olha mais para o outro lado. Tem um dia que Deus exige de nós uma postura, uma decisão, uma resolução, uma escolha, e foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Moisés fez um risco na terra e falou: quem é do Senhor, vem para cá. Agora quem não é do Senhor, fique para lá. E a palavra de Deus diz que as tribos de Israel ficaram quietas, todo mundo ficava se entreolhando, com medo, e ninguém tomava decisão, até que Arão, o levita, se levantou e chamou os representantes da casa de Coate. E os representantes da casa de Coate chamaram os representantes da casa de Merari. E os levitas romperam com o silêncio, saíram do meio do povo e foram para o lado de Moisés, da lei de Deus. Aleluias, glória a Deus. E quando eles fizeram isso, Moisés disse assim: olha, agora quem escolheu o Senhor deve dar uma prova de amor para com o Senhor. Quem escolheu o Senhor deve dar uma prova de que de fato e de verdade escolheu o Senhor. Desembanhe as suas espadas, não para fazer injustiça com as espadas, mas desembanhe as suas espadas para fazer justiça. E agora você deve se lançar contra o seu próprio irmão e matar aqueles que adoram o bezerro de ouro. E diz a palavra de Deus que os judeus baixaram a cabeça e não quiseram tomar aquela atitude.
Mas Arão convocou Merari, que convocou Gerson, que convocou Coate, e os levitas tomaram em espadas e deram contra aqueles que continuavam com o bezerro de ouro do outro lado, e mataram naquele dia mais de 3.000 homens. Eu quero que você leia esse texto triste, mas crucial para a redenção de Levi na Bíblia. Gênesis capítulo de número 32, versículos 26 a 28. O texto diz assim: pôs-se então em pé Moisés na porta do arraial. Ele fez o risco e pôs-se em pé. E ele disse: quem é do Senhor, quem é da lei, quem é da palavra de Deus, vem a mim. E aí o texto fala assim: então se ajuntaram a ele quem? Quem que se ajuntou a Moisés aí? No versículo 26 do capítulo 32 de Êxodo. Então se ajuntaram a ele quem? Todos os filhos de Levi. Estão acompanhando o texto aí, irmãos? O texto está aí. Êxodo 32, 26 a 28. Eu queria que os irmãos lessem comigo. Êxodo 32, 26 a 28. Olha o que diz o versículo 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: o que Moisés disse? Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele. Quem que se ajuntou a ele? Todos os filhos de Levi. E disse aos levitas: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passa e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. E os filhos de quem que tomaram a iniciativa? Os filhos de quem que tomaram a iniciativa? Os filhos de Levi fizeram como a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia. Quantos mil homens, irmãos? Uns 3.000 homens. Se você continuar lendo o texto de Êxodo 32, quando esse texto vai terminando, depois desse momento, Moisés vai chamar os filhos de Levi, os levitas, a tribo de Levi, os coatitas, os meraritas, os araônicos e os gersonitas, e vai dizer para eles, vai dizer: hoje, porque vocês decidiram pelo Senhor, hoje, porque vocês resolveram usar a espada de vocês para a justiça e para as causas do Senhor, hoje, porque vocês resolveram ficar do lado do Senhor, da palavra de Deus, do lado daquilo que Deus tem para vocês, hoje, Deus está passando de vocês toda a maldição, e hoje Deus está transformando essa maldição em bênção para a glória do Senhor. Vocês não serão mais malditos, vocês não serão mais, aleluias, rechaçados, vocês não serão mais desprezados, marginalizados, vocês não terão mais a peja da maldição sobre vocês, não! A partir de hoje Deus está fazendo um novo concerto com vocês. Aleluias! A partir de hoje Deus está redimindo vocês. A partir de hoje Deus está dando para vocês uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova história, um novo destino, um novo curso, porque vocês escolheram o Senhor. Você já escolheu o Senhor, então Deus diz para você: não há maldição para você. Ah, pastor, mas eu trago uma maldição do meu pai, da minha mãe, eu trago uma maldição de Satanás, dos demônios, eu trago uma maldição de Arão, aliás, de Adão, do pecado adâmico, eu trago uma maldição de erros que eu cometi. Eu quero dizer para você que se você continuar optando pelo pecado, essa maldição vai estar sobre você. Mas se hoje, tendo o Senhor passado um risco na terra, você vier para o lado do Senhor e disser assim: eu estou com o Senhor, com a palavra de Deus, eu quero servir a Deus, assim diz o Senhor para você, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história de fato e de verdade, e arranca de sobre você toda a maldição. Levante a sua mão, aleluia. Levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Urakandaramai Sharamahai.
Fala para o seu irmão aí. Fala para o seu irmão aí. Desde o dia que você escolheu o Senhor como seu único e suficiente Salvador e Senhor, diga para ele: toda maldição foi quebrada. Xarabacandaramahai. Toda maldição foi quebrada. Toda culpa foi anulada. E agora, bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A partir desse dia, Levi estava perdoado, redimido, teve a sua maldição tirada, a maldição foi quebrada. A partir desse dia, ele estava abençoado. Eu quero que você leia um texto aí. Eu estou insistindo com vocês aqui para a gente ler um pouco a Bíblia. É muito bom ler a Bíblia. Pega aí, Números, capítulo 3. Porque depois você chega na sua casa, o irmão fala para você assim, aliás, seu parente da sua casa fala assim: e o pregador foi bom? Foi fogo puro, hein? Mas ele falou o que? Rapaz, falou de quebra de maldição. Falou que agora está tudo zerado. Mas assim, qual foi o texto que ele leu? Rapaz, foi bastante, hein? O homem domina a Bíblia, hein? O homem vai do Gênesis ao Apocalipse, hein? Mas você poderia citar um versículo? Vou ver se o pastor gravou. Trago para você na outra semana. Não, pelo amor de Deus. A gente é o povo da Bíblia. A gente gosta desse livro aqui, ó. A gente gosta de ler, mexer com ele, revirar com ele, conhecer as histórias dele. Aleluia, eu sei que essa igreja aqui é a igreja da Bíblia. Então vamos lá. Números capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha essa palavra de Deus. Olha o que Deus fala aqui para Moisés. Números capítulo 3, versículos 5 e 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, olha que texto, irmãos: faze chegar a mim. Tá bom, Senhor, quem que eu tenho que fazer chegar a ti? A tribo de Judá? Não. Quem que eu tenho que fazer chegar a ti? A tribo de Efraim? A tribo de Efraim? Não. A tribo de Manassés? Não. A tribo de Gate, Aser, Zebulon, Naftali? Não. Faze chegar a mim. Faz chegar a mim quem? Faze chegar a mim a tribo de Levi. Urabacandaramahai. E não só faz chegar a mim. Não, eu não quero só eles perto de mim. Coloca eles diante de Arão, o sumo sacerdote, e diga para eles que a partir de hoje eu não só estou quebrando a maldição sobre eles, mas eu estou dando para eles um ofício mais nobre, espetacular e especial que existe. Eles vão cuidar do tabernáculo. Coloque eles diante de Arão aí. Para quê? Para que sirvam Arão. Ora, vai servir Arão em quê? Arão não tem empresa. Arão não tem terra para plantar e colher. Vai servir Arão em quê? Vai servir Arão no tabernáculo. Todo dia de manhã eles vão matar um animal e derramar o sangue desse animal. Aleluia, eles vão colocar fogo, e eles vão pegar as harpas, eles vão pegar os instrumentos e vão cantar ao meu nome enquanto eu receberei os sacrifícios que eles vão fazer no tabernáculo. Todos os dias, aleluias, eles vão entrar no santo, no lugar santo, e lá no lugar santo eles vão acender um incensário, e ali vai cheirar o incenso a mim, e eu vou receber, que são as orações dos hebreus, e eles vão estar ali ofertando, e enquanto eu estiver recebendo, eu vou manifestar a minha glória. Todos os dias eles vão fazer 12 pães, e eles vão colocar na mesa da proposição, que serão símbolos de que eu vou continuar cuidando continuamente de Israel, provendo o necessário para Israel. Todos os dias eles vão me servir. Urabacandaramai, xaramahai. Aleluias. Agora, você sabia que toda vez que Deus tira de você a maldição, nem todo mundo gosta? Tem gente que só te conheceu como um maldito, e é essa sina que essa pessoa tem de você, essa imagem, essa impressão que ela tem sobre você. Não importa o quanto você evolua, cresça, progrida, desenvolva, ela sempre vai olhar para você como um maldito. Sabia disso? Ah, mas Deus é bondoso. Quando Ele faz a obra, Ele faz completa. Então o que Deus fez? Deus falou: olha, primeiro eu vou tirar a maldição de sobre Levi. Depois eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar para eles o mais nobre dos ofícios: cuidar do tabernáculo.
E aí o povo começou a questionar se havia ou não havia validade eles cuidando do tabernáculo. Aí eles começaram a falar mal, a praguejar, eles começaram a amaldiçoar, eles começaram a dizer que Moisés e Arão estavam de conluio, e porque Moisés era da tribo de Levi, que Moisés estava manipulando tudo para dar autoridade para os levitas. Fala para o seu irmão assim: quando Deus vira de fato e de verdade o seu cativeiro, aleluia, diga assim: Deus não deixa nenhuma dúvida. Aleluia, diga: Deus não deixa nenhuma dúvida. Você acredita nisso? Deus não deixa nenhuma dúvida. Olha o texto, por favor, o nosso tempo já foi embora, mas olha o texto, Números 16:42, rapidinho, Números 16:42. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação levantou-se contra Moisés e Arão, e contra todos os levitas. Virando-se então Moisés e Arão para a tenda da congregação, para buscar a Deus, porque eles estavam sendo oprimidos, questionados, eles estavam sendo ali recebendo palavras de humilhações, levantes, pessoas dizendo que na verdade o que estava acontecendo ali era um conluio familiar. Moisés tinha sido chamado, colocou Arão, Arão chamou os levitas. É tudo casadinho, é tudo dentro de casa, é tudo esqueminha, é esqueminha familiar. E aí então, quando eles estão questionando isso, olha o que diz o capítulo 17, versículo 1 de Números, e aí a gente termina. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: diga aos filhos de Israel, para que tome cada um deles uma vara para cada tribo, da casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. É para tomar 12 varas, e vai colocar o nome em cada uma delas, de cada uma das tribos. Porém, na tribo de Levi é para colocar o nome de Arão, e porás estas varas, essas 12 varas, dentro do lugar santíssimo, junto à arca de Deus, aonde repousa a glória de Deus. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido, essa vara seca, só a vara, irmãos, é um pedaço de um galho, tá? Um pedaço de madeira, assim, da amendoeira. Pega lá um pedaço de amendoeira, coloca seco lá, coloca 12 pedaços secos lá. E aquele homem que eu tiver escolhido, essa vara florescerá. Assim eu farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, contra os levitas, contra Arão e contra Moisés. E assim eu manifestarei que eu redimi, eu fiz essa obra. Versículo 6: falou, pois, Moisés e os filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada uma vara de amendoeira, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as varas dele, estava perdida lá. E aí Moisés colocou todas as varas lá no lugar santíssimo, junto à tenda do testemunho, lá no lugar da arca, lá no lugar santíssimo. E Moisés foi dormir. Eu imagino aquela noite para Arão, hein? Para os levitas, para os coatitas, para os meraritas. É uma noite de dúvida. Será que a vara de amendoeira vai florescer, a vara seca? Será que Deus realmente tirou a maldição de sobre nós? Ou será que a gente realmente chegou onde chegou por influência familiar? Como que a gente chegou até aqui? E aí o versículo 8 diz assim: sucedeu, pois, que no dia seguinte entrou Moisés na tenda do testemunho, e eis que unicamente a vara de Levi, a vara de Arão, da casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara novos ramos. E não só floresceu, ele não só folhou, floresceu, mas ele brotou novos ramos. Presta atenção, não tem como um galho caído assim produzir ramos, produzir novos galhos, mas ali produziu novos galhos. E desses novos galhos o texto diz: e eles deram amêndoas. E Moisés trouxe aquela vara que tinha florescido, carregada de amêndoas.
e saiu dando amêndoa para cada um, dizendo assim: fica quietinho, porque Deus está nesse negócio. Come essa amêndoa aí, engole essa daí. Por quê? Porque é Deus que está trabalhando nessa história. É Deus que está redimindo a casa e a tribo de Levi. Levante a sua mão, eu quero dizer para você: toda maldição familiar que foi lançada sobre você, toda maldição resultante de alguma escolha sua ou de algum erro seu, toda maldição que foi lançada sobre você, assim diz o Senhor, isso foi quebrado e passado de você, por causa do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Fala para o seu irmão: mas o que Deus faz, Deus faz sempre completo. Amém. Ô irmãos, é dos levitas que vai vir, sabe quem? Jeremias, o profeta chorão. O homem chora, mas tem contato com Deus, porque a maldição foi quebrada. É de levita, é dos levitas, ou de Levi, que vai vir, sabe quem? O Zacarias e a Isabel. E o precursor do ministério de Jesus, João Batista, era levita. Jesus não se prostrou aos pés de ninguém, mas Jesus se prostrou aos pés de João Batista. Não que João Batista era maior que Jesus, de jeito nenhum, mas para cumprir-se a lei. Que lei? Deus tirou de Levi toda a maldição.